Boa noite para todas, boa noite para todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Mais uma roda de conversa para a gente partilhar, compartilhar, experimentar, viver na nossa vida a partir daquilo que a gente vai refletindo com bastante coração, com bastante vontade de estender, né, a nossa alegria, a nossa comunhão, a nossa esperança para todos vocês que acompanham a gente nessa roda de conversa. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Rosinha, Maria Siqueira, Valneide, que acabou de entrar também. Sejam bem-vindos a todos à nossa roda de conversa. Aquelas pessoas que não colocaram ali no nosso comentário boa noite para você também, que está nos acompanhando todas as quartas-feiras nessas rodas, nessas conversas sobre saúde. E hoje um tema, né, Mauro? Que foi, olha, deu o que falar. Quando a gente colocou o convite da nossa roda de conversa, todo mundo já começou. Peraí, paciência? Como assim a gente tem que ter paciência? Não dá mais para ter paciência. Então, hoje, vamos conversar. E como sempre, gente, coloque o comentário aí, o que você acha. Dando um tempo, a gente coloca vocês também dentro da nossa roda e vamos conversar sobre esse tema. Em tempos especiais, nossa energia se consome com mais facilidade, né? Muito nos é exigido, muita criatividade, muitas tarefas, muita tensão. E qual é a nossa reação? A paciência é uma virtude. A impaciência também é uma virtude. E precisamos das duas para viver. Mas há uma inter-relação entre elas. Há uma certa harmonia. O mais importante é qual delas é a melhor para cada momento? Há momentos em que a paciência é sabedoria. Há outros onde a impaciência nos torna mais fortes e saudáveis. Então, vamos lá, iniciar nossa roda de conversa. Gente, quando veio esse tema, paciência, a primeira coisa que eu comecei a pensar, né? A gente nasce já paciente? Será que a gente já nasce com essa virtude, né? Porque tem pessoas que falam assim, nossa, que lindo, como aquela pessoa é paciente, né? Por que Deus deu tanta paciência para ela e não deu para mim? Não, gente, nós não nascemos já pacientes. Pelo contrário, nós nascemos sem paciência nenhuma, sem um pinguinho de paciência. Vamos lembrar lá dos bebês. Quando a gente nasce, quando a gente é pequenininho, por que a gente não tem reserva de paciência? Porque quando a gente quer mamar, a gente está com fome, o que a gente faz? Chora. E o leite tem que vir naquela hora. Não adianta a mãe falar, espera um pouquinho, paciência, daqui meia hora eu te alimento. Não. O pequeno e inocente quer o mamar naquela hora. A mesma coisa, né? Se é uma mamada ou se é uma fralda que está suja, também ele vai chorar, falando, eu quero que tire essa fralda agora daqui. Né? Ou então, quando está com uma dor, ou quando tem algo incomodando, se está muito calor, se está com frio. Então, não tem paciência. Nós nascemos sem paciência. Mas aí, quando a gente vai crescendo, né, com o nosso crescimento, nós vamos aprendendo. Nós vamos aprendendo com os nossos pais, com as pessoas que estão à nossa volta, a ter disciplina, a ter algumas habilidades, a esperar, a saber esperar e a saber tolerar. Nós aprendemos. E olha, gente, já vou avisando aqui. Não é culpa dos nossos pais se nós hoje não temos paciência. Não vamos colocar a culpa toda neles também, não, viu? Às vezes eles também não aprenderam. Então,
às vezes a sociedade leva a gente à impaciência. E é isso que a gente vai conversar. Então já podemos iniciar nossa conversa sabendo que a paciência não nasce com a gente. Então, bom, lembrando, né, todos vocês, que para a gente é muito gostoso a interação, né, nessa conversa, nessa roda de conversa com vocês. O nome é Roda de Conversa, porque a gente quer que ela gire entre todos nós, né? Vocês que estão acompanhando a gente agora, ao vivo, nos comentários. Quem também for assistir a gente depois, em outro horário, que já não vai ser mais ao vivo, mas continua, né, gravado aqui no Facebook, no YouTube, no Instagram. Então, que continue trocando, né, as mensagens com a gente pelos comentários, que a gente vai lendo sempre, vai respondendo quando for necessário, né, quando for conveniente também. Então, esses comentários que vocês fazem, as curtidas, né, o compartilhamento, ajuda bastante a gente a ir desenvolvendo cada vez mais, né, essas redes sociais, né, os nossos canais, as nossas páginas, e também vai trazendo para a gente propostas de temas para a gente estar fazendo girar nessa roda. Né? Então, hoje a gente está falando sobre a paciência. Logo a gente já lembra da impaciência. Eu acredito que muita gente, né, como a Salete falou, foi respondendo para quando a gente mandou o convite, já respondeu para a gente, que tema legal, né? Eu vou estar assistindo, esse é o tema que eu não vou perder, né? Porque realmente nós vivemos num mundo em que a tolerância, né, nós precisamos cultivar, como a Salete falou. A gente já não nasce com essa habilidade formada de paciência, de tolerância, mas nós precisamos cultivar, porque nós temos que viver nessa harmonia que a Salete falou no início também. Né? Nós temos a impaciência que faz com que a gente procure mudanças, com que a gente lute para que o nosso mundo seja melhor. Por isso que a gente fica impaciente muitas vezes. Por outro lado, há momentos em que precisamos ouvir, prestar mais atenção, em que a gente precisa de pesar cada coisa que está acontecendo. Então, a paciência, ela se torna uma virtude, né? Virtude não no sentido moral, mas uma virtude no sentido de habilidade, né? No sentido da gente cultivar. Então, assim como as plantas, sempre eu uso o exemplo das plantas, porque quando a gente fala de cultivo, tá aí, né? A gente tem muita habilidade em cultivar as plantas, né? Lançar uma semente, ver ela crescer, brotar, né? Depois colher os frutos. Assim também, as virtudes, né? Os sentimentos, nós precisamos de cultivar, de cuidar, né? De limpar na hora que precisa, de fertilizar nas horas que precisam também, né? De colher os frutos na hora que estão maduros, mas também nós precisamos de esperar, né? De ter paciência de ver aquela planta se cultivar. Então, já agora, ainda no início, eu vou dizer aqui algumas dicas, né, ou algumas técnicas que ajudam a gente a superar a impaciência. Então, muitas coisas acontecendo e a gente quer reagir. Às vezes acontece da gente reagir na hora que ainda não está certo, né? Não está maduro o suficiente. Ou então, muitas vezes a gente vai por impulso. Olha, existe uma habilidade que nós temos, isso é inato, né? Que é a nossa intuição. Né? Nós nascemos com intuições. O que é uma intuição? Né? Quando você vê uma situação, de repente aparece uma luz na sua mente, né, nas suas ideias. Né, é melhor eu fazer isso, é melhor eu pegar essa direção. Né? Sem pensar muito. Isso é intuição.
essa intuição, ela não brota também do nada. Quando a gente fala que é inato, não significa que não brotou do nada. Não. A intuição é a nossa voz interior que precisamos estar atentos, que diz para a gente, né, em um resumo, em uma síntese, de tudo aquilo que a gente já viveu anteriormente. E o nosso inconsciente, que vai captando todas as informações à nossa volta e também no nosso interior, o nosso inconsciente, ele guarda tudo isso e vai sempre movimentando, sempre processando. Quando chega nos momentos em que a gente precisa de tomar uma decisão ou precisa de ter uma ideia, se a gente não bloqueia o nosso inconsciente, a intuição vem e ela aparece como uma luz, como um sinal. Olha, precisamos pegar esse caminho aqui. Tá? Então nós precisamos também de estar atentos às nossas intuições. Tá? Seria o que a gente chama então de sexto sentido, a nossa voz interior. Tá? Então não podemos deixar de lado a intuição. Por outro lado, falando aqui da impaciência, tá? Aquela ansiedade que faz a gente querer fazer as coisas, movimentar, né? Algumas técnicas para ajudar a gente a segurar nas horas que precisa. Tá? Às vezes, se a gente fizer naquele momento, não vai ser o ideal. Então, nós precisamos de estar bem para a gente poder analisar, né, corretamente, mesmo que seja uma análise rápida, mas analisar corretamente para a gente poder agir. Né? Então, algumas técnicas aqui. Primeira técnica para ajudar a superar a impaciência, né? Que muita gente, tenho certeza, que marcou para assistir a nossa roda de conversa hoje por causa disso. Né? Como é que eu faço quando eu estou impaciente? Primeira técnica, vocês vão ficar bravos comigo, porque eu sempre falo isso, mas não tem outro caminho, né, imediato a não ser envolver-se na meditação diária. Olha, eu já disse aqui, envolver-se na meditação diária. Então, essa meditação, ela é de todos os dias. É a gente ter um momento reservado, né? Se precisar, coloca na sua agenda, né, de tarefas que você tem para fazer durante o dia. Então, todos os dias, temos que ter um tempo para nossa meditação diária. Pelo menos 20 minutos. Tá? Se você não consegue, fica impaciente, olha aí, de novo a palavra, né? Fica impaciente porque não consegue parar 20 minutos para fazer a sua meditação, começa com 10, mas pelo menos 10, menos que isso não. Né? Porque para você poder fazer a meditação, você precisa trazer, né, toda a sua atenção, né, trazer a sua mente, fazer com que o seu cérebro perceba que você está meditando. E o nosso cérebro, às vezes, quando a gente não tem, né, muita habilidade com a coisa, ele é um pouquinho mais lento para aquilo. Então, a gente precisa de um tempo. Né? Primeira coisa para a gente trabalhar, para superar a impaciência, é esse tempo necessário. Então, primeira técnica, envolva-se na meditação diária. Segunda técnica para ajudar a superar a impaciência é prestar atenção àquilo que você pode controlar. No nosso pode fazer diferente. E aí é essa atenção naquilo que a gente pode ir fazendo de diferente, né, que a gente pode controlar, que ajuda a adequar, a superar as impaciências que a gente tem. Né? Terceira técnica,
bastante tempo de sono. Olha aí, né? É uma delícia dormir, né? E por que a gente não dorme? Porque fica noites aí rolando na cama, né? Com insônia, né? Ou então, né? Pensando em muitas coisas. Que o seu tempo de sono seja um tempo sagrado. Seja um momento do seu dia que você vai dedicar inteiramente a você mesmo, a você mesma. Então, o seu tempo de sono tem que ser o suficiente, o necessário para que você possa recuperar a sua energia, que você possa sentir-se bem, que as suas glândulas, o seu organismo, possa estar funcionando no tempo dele, do seu próprio organismo, para produzir as substâncias de bem-estar, né, de tranquilidade, de energia também, para que quando você acorde, você esteja bem. Então, técnica para superar a impaciência é o tempo necessário do sono. Tanto que quando a gente não dorme, a irritação vai ficando maior. A gente vai ficando impaciente com mais facilidade. Outra técnica: divida as suas grandes tarefas em pequenos objetivos. Aquilo que você tem para fazer e às vezes acha assim, sente, né, tô atolado de coisas, né, e aí trava por causa disso, e aí fica impaciente com mais facilidade. Então pegue esses grandes desafios que você tem, né, essas grandes tarefas, e divida em objetivos pequenos. E aí você distribui durante a sua semana, ou então durante várias semanas, uma vez ou duas vezes na semana, você separa lá um tempo para se dedicar àquela tarefa, a cumprir aquele pequeno objetivo. De grão em grão a galinha enche o papo. Então, de objetivo em objetivo, a gente consegue, né, dar conta de tarefas muito grandes. Né? Vou dar só um exemplo aqui. Eu tenho um grupo, né, que eu faço parte, que organiza um livro. Né? Um livro seria como que um almanaque, a gente chama de agenda, né? Agenda latino-americana. E esse livro a gente precisa de produzir e ficar pronto, né, do ano seguinte, no mês de agosto do mês anterior. Então, para que o livro, né, seja impresso e a gente comece a distribuir entre agosto e setembro desse ano, eu preciso que em julho já esteja feito. E é um livro que envolve muitos textos, né, de muitos países, muitos autores, aí tem que traduzir, quer dizer, é uma tarefa grande. Mas o que eu faço? Toda semana eu tenho reservado 1h30, 2 horas para fazer isso. E aí, cada semana, eu ponho um objetivo pequeno em cima desse livro, da produção desse livro. E aí, cada semana eu vou fazendo. E olha, é uma satisfação muito grande quando eu vejo, opa, eu dei conta desse objetivo da semana. Hoje essa semana eu não consegui, né? Mas aí semana que vem eu vou repetir esse objetivo e vou dar conta dele sim. Né? Então, toda vez que a gente tem grandes desafios, não fique ansioso, né, ou desesperado. Divida em pequenos objetivos. Assim você consegue superar essa impaciência. Né? Outra técnica para superar a impaciência é você distrair-se de tempo em tempo. Né? Olha, quando a gente fica pensando em uma coisa, aquilo vai deixando a nossa cabeça muito cheia. E para explodir é fácil. Então, de tempo em tempo, faça uma distração. Né? De tempo em tempo, vai fazer uma coisa que você gosta, vai dar uma boa risada, né? Vai brincar, né? Olha, brincadeira de adulto, brincadeira de criança, né? Vai fazer um desenho, né? Vai cantar uma música, escutar uma música, assistir um filme, né? Ou um pedaço do filme, né? Se é muito grande, para não também, né? Se se distrai demais, acaba não fazendo o que precisa, aí vai ficar irritado, impaciente por causa disso também. Então, vai dosando, mas distraia-se de tempo em tempo para arejar a cabeça
e olha, a paz disso para poder executar bem as coisas que você quer, que você gosta, que precisa, né? É muito gostoso, é muito bom. A gente vive num tempo, né, gente, de tudo é tempo de pressa, tudo é rápido, é uma sociedade urgente, né? Tudo tem que acontecer para ontem. Interessante que quando a gente observa, a gente pega um aparelho que a gente coloca na voltagem errada, né? Pega um aparelho 110 e que a gente coloca na voltagem 220 volts. Ele queima. A aceleração do pensamento também esgota o nosso cérebro. Aí eu teve alguns comentários aqui, né, da Maria Cleusa, da questão de não concentrar em uma determinada coisa me torna impaciente, né? Ou também o Vando colocou, né, eu estou assim esses dias, estou impaciente e durmo pouco. Por quê? É tudo tão rápido. Então a gente começa a ter pensamentos demais, acelera demais o nosso cérebro e esgota. Ele também é esgotado, né? Ele não é infinito. E muitas vezes as coisas não acontecem do jeito que eu quero. Não está no meu ritmo. E aí eu fico impaciente. Ou no ritmo que você quer. Então, seja no trânsito, né? Quando o trânsito para e a gente quer chegar em algum lugar. Seja numa fila, né, de supermercado, de banco. Seja na agressividade da outra pessoa. Ou seja, no andar na rua e você vê uma pessoa ali sem máscara. Ou quando você vai na fila do supermercado e tem alguém ali atrás de você, fungando no seu cangote, você só dá aquela olhadinha e fala, poxa, não entendeu ainda o que é distanciamento social, né? Proposto, necessário para os nossos dias de hoje. Então, manter a paciência, gente, é um grande esforço pessoal e tem que ser aprendida. Paciência é uma força imensa. Ela pode mover montanhas, mas ela também tem limites, né, Mauro? A paciência também tem limites. Então, bom, esse tempinho que ficou aí é porque eu estava procurando onde que está aqui o ponteirinho do mouse para reativar o microfone, tá? Então, quando a gente fala de paciência ou de impaciência, tem uma certa contradição, tá? Porque parece que uma coisa briga com a outra, né? Mas no enunciado, né, que quando a Salete começou, ela tinha dito, olha, a paciência e a impaciência, elas são virtudes. Opa, né? Impaciência é virtude também, tá? Assim como a paciência. Tem momentos que a gente precisa estar tranquilos, pacientes, mas tem momentos que a gente precisa estar irritado, indignado, né? Impaciente, porque nós precisamos de movimentar e precisamos também de expressar aquilo que o nosso coração sente, principalmente diante das injustiças, diante daquilo que vem acontecendo e que a gente sabe, opa, né? Não está certo isso, não é o caminho, isso não vai trazer felicidade, isso não vai trazer vida plena. Então, paciência e impaciência são duas virtudes, que a gente precisa cultivar e saber como fazer isso. É por isso que a gente trouxe esse assunto para a nossa roda. Bem, falando então da paciência, e também serve falar da impaciência, a gente pensou nesse tema principalmente porque a gente tem visto, nos últimos anos, nem nos últimos meses, mas nos últimos anos, muita conversa ou muito sentimento de intolerância, de ódio, de violência. As pessoas nos últimos anos têm falado alguns assuntos
E enquanto fala, a gente percebe que, opa, né, essas palavras, esse tom de voz, né, essas expressões, elas vêm carregadas, né, de um ódio muito grande. Né? E muitas vezes ódio não porque aquilo, né, nasceu, foi nascendo, foi sendo cultivado da própria pessoa. Né? Mas muitas vezes a gente percebe que, assim, como todo mundo está falando isso, eu também vou falar. Né? E aí traz bastante conflito interno. Pessoas, né, que têm se expressado dessa forma, a gente percebe muitas vezes que elas ficam, né, dentro delas nesse conflito. Né? E aí fica dividido. Né? Então, muitas vezes, essa impaciência, né, exagerada que a gente expressa demonstra essa divisão interna. Tá? Então, a gente precisa cultivar a nossa virtude ou as nossas habilidades, né, a partir de dentro da gente. Então, paciência como virtude, como habilidade, significa destruir aquilo que, né, não vai ajudar para construir aquilo que é novo, aquilo que é novidade, aquilo que reúne, aquilo que traz, né, uma paz, mas uma paz assim gostosa. Então, quando a gente fala de paciência como virtude, não estamos falando de passividade, não estamos falando de apatia, de submissão, ou então de omissão. Né? A gente está falando de uma reação diante daquilo que a nossa vida se envolve, mas uma reação estratégica, uma reação transformadora, uma reação revolucionária que faz com que a nossa vida ela mude e mude de uma forma muito boa, muito gostosa, muito plena. Né? Então nós precisamos cultivar a paciência e a impaciência como habilidade. Né? E aí tem três palavras assim que eu valorizo bastante quando a gente fala disso. Né? Então, a paciência e a impaciência como serenidade. Serenidade que significa essa paz interior. O nosso interior está tranquilo. Essa paz interior, que é serenidade, ela não leva a gente, como eu falei, à omissão ou então à submissão. Mas essa serenidade faz com que a nossa paz interior nos leve à inquietude, nos leve a observar o que acontece dentro e em volta da gente com uma consciência clara. Tem um poema de um grande amigo nosso que faleceu ano passado, né, já de bastante idade, que ele fala da paz estranha. Então eu peguei alguns trechinhos desse poema para dizer para vocês, né, o que a gente entende por essa serenidade. Né? Essa paz estranha, ela brota em plena luta como uma flor de fogo. Então ela queima a gente. Né? É uma paz estranha. Ela rompe em plena noite como um canto escondido. Aquele silêncio, aquela paz, mas que aparece como um canto, né, que motiva a gente a fazer as coisas. Que chega em plena morte como um beijo esperado. Né? Quer dizer, é uma paz gostosa que faz a gente buscar. Né? É paz daqueles que caminham sempre, nus de toda vantagem, quer dizer, que não estão vivendo essa paz e promovendo essa paz em troca de alguma coisa. Né? Mas eles são vestidos pelo vento da esperança. É a paz aquela dos pobres, que vencem o medo. É a paz dos livres, das pessoas livres,
que são amarradas à vida. É paz que se partilha na igualdade. Então é uma paz, mas é outra paz daquela que a gente está pensando, né? Outra palavra, além da serenidade, que eu gosto muito quando fala da paciência, é a temperança. Temperança vem de tempero, né? Vem de temperar. Então, temperança significa estarmos tranquilos para temperar a vida, para temperar as coisas, para temperar as situações. Temperança é quando a gente então tem a paciência para agir com sabedoria, né? Antes de você agir, você respira, se enche de energia, nutre a sua mente para você poder agir, né? Então, temperança é você saber que há momentos em que é preciso estar impaciente. E tem momentos que a gente precisa saber esperar. Nesses momentos de impaciência, é para a gente avançar naquilo que está travado. E é para a gente combater as injustiças. Os momentos em que a gente precisa esperar é para a gente se fortalecer. Para quando a gente for agir, agir de um jeito certeiro. Porque muitas vezes a reação nossa para situações que envolvem a nossa vida consome muita energia. Então a gente não vai ficar gastando energia com aquilo que só vai sugando da gente, não, né? A terceira palavra, então, além da serenidade, da temperança, a moderação, né? Moderação a gente vê muito, né? Nas garrafas, nas propagandas aí de bebida, tá lá, né? Beba com moderação. Bom, mas aí é para beber ou não é? Se o negócio faz mal para a gente, por que incentiva a gente de beber, né? Então, moderação que eu falo aqui não é essa, não, né? Mas moderação é a gente perceber se a nossa reação, a nossa ação, a nossa paciência ou a nossa impaciência, né? Se ela está sendo sábia ou não. Moderação é a gente perceber se a ação que a gente vai fazer, que esse sentimento de paciência que a gente está tendo, se é um limite à situação que a gente está vivendo ou se é uma fuga. Às vezes, a gente agir com a impaciência, então agir com a reação, né, de impaciente, ela pode ser uma fuga também, né? Que a gente está fugindo aqui das nossas responsabilidades, ou está fugindo do nosso cultivo de vida, e a gente acaba reagindo para outra pessoa com uma certa rispidez, uma certa violência. Pode ser fuga, né? Fuga do quê? Da gente se encontrar com a gente mesmo, né? Então, a moderação é uma paciência que movimenta, né? A moderação é uma paciência impaciente, ou então é uma impaciência paciente. Dá para entender isso? Olha, para entender isso, a cabeça não vai entender tudo, não. Mas a gente precisa de viver, cultivar isso daí em cada ação que a gente faz. Essa paciência impaciente, né? Aí a gente vai aprendendo o que é, né, essa moderação na prática da nossa vida. Ó, nós temos um comentário aqui da Patrícia que ela coloca assim: paciência é a capacidade de viver situações que nos desafiam sem perder a identidade e a nossa estabilidade mental. É uma forma de esperança. É isso aí. E a Cris também, a Cristiane, ela coloca que é um exercício diário, é exatamente isso. É um treino, tem que ser cultivado. A Lisa também compartilha com a gente aqui um comentário, dicas muito boas. Essa de pequenos objetivos preciso aprender. E aprender a ouvir sempre minha voz interior, porque quando não escuto minha intuição, sempre dá errado. Isso aí, gente. Vamos continuar participando, muito gostoso.
E aí entra uma dica agora, né, de tudo isso. Eu e o Mauro, nós trabalhamos também com os florais de Bach, né, e é uma coisa que a gente gosta muito de incrementar, de colocar nos nossos tratamentos. E a gente vem, então, colocar para vocês aqui um, que é o Impatiens, né? Então já é uma dica aí de quem percebe que está muito impaciente, que quer trabalhar com esse sentimento no dia a dia. Então o floral de Bach também auxilia bastante nesse ter o contato com a paciência, se eu sou impaciente. E aí eu queria contar um pouquinho para vocês aqui bem rapidinho como que funciona os florais de Bach e, é claro, dentro dessa flor, dessa planta que é a Impatiens. O Dr. Bach, né, que tem os florais de Bach, ele saía em busca de flores, né, de procurar, observar a flor. E aí ele começava a perceber que essa flor Impatiens, não sei se alguém conhece, ela é bem pequenininha, bem delicada. E ela é uma florzinha bem assim, impaciente, de certa forma. Porque o que ela faz? A forma de germinar dela é muito rápida, né? Parece que ela está com pressa. Então, são pequenas vagens, né? Ela tira bem rapidamente para longe, ultrapassando tudo e todos. Então, ela vai jogando as sementes dela para tudo quanto é lado, para começar a germinar e florir o quanto antes, né? As sementes lançadas. E aí, vá observando, e ele percebeu as características dessa planta, que sugere o quê? Pressa, impaciência, desejo de fazer tudo antes do tempo. Ao mesmo tempo, ele olha essa planta e ele vê uma flor muito delicada. Uma flor que ela é sustentada por uma haste muito, muito fininha, que balança para permitir que a abelha se apoie nela para colher o pólen. Sugerindo o quê? Paciência, gentileza e generosidade. Então, naquele momento, Bach sentiu a transformação, porque ele pegou essa planta e pegou o orvalho dela e experimentou. Ele sentiu uma transformação no seu padrão negativo, de impaciência e irritabilidade. E ele se acalmou. Olha só como a gente descobre as coisas, olhando, observando, tendo carinho. E aí, então, ele começou a estudar essa planta e hoje nós temos, né, dentro do floral de Bach, o Impatiens, que nos ajuda a acalmar nossos momentos, a transformar esses momentos de irritabilidade, para que a gente possa parar e observar e dar o próximo passo. Então, é um auxílio. Então, se alguém quiser, depois o Mauro coloca aí para a gente o nome certinho, tá? O floral de Bach Impatiens, vale a pena experimentar. Uma pergunta, né, que o pessoal sempre faz quando a gente fala do floral é que os florais de Bach, eles são produtos naturais, né? Então não é um remédio alopático, né? Então, para você, sempre que você tiver muito agitado, agitada, né, impaciente, por isso que o nome, né, é Impatiens, tá? Eu escrevi até aqui nos comentários, e aí você, quando precisar, já sabe. Então, quando você estiver muito, né, agitado aí, né, impaciente, pode utilizar, né? Você compra, então, florais de Bach, Impatiens, tá? Vai ajudar bastante dentro de toda essa história, né, envolvente que a Salete contou aí para vocês, tá bom? Falando, né, dessas dicas, né, ou dessas técnicas para a gente poder deixar a nossa mente, né, mais serena, temperada, moderada, né, nesse sentido de paz interior, mas que nos leva a transformar,
né, a fazer, a agir. Né? Então é paciência impaciente. Tá? Então vou passar para vocês aqui um exercício muito prático, né, para vocês fazerem para ajudar. Né? Porque a paz interior é o remédio mais eficaz que existe para a gente combater a impaciência, a ansiedade, né? E se a impaciência, a ansiedade, ela é constante, né? Todo dia a gente vai sentindo, vai chegar uma hora que a gente vai se estressar. Tá? Então tem muita gente que tem sintomas de estresse. Né? Na verdade, o estresse é um sintoma também, né? Porque é sinal de que você, durante muito tempo, foi aguentando, mas não teve como deixar escapar. Né? Então, esse exercício vai ajudar você a cultivar essa paz interior. Lembrando sempre que paz interior é uma paz que nos leva a agir, né? Não nos leva a fugir. Isso não é paciência, né? Aí já parte para omissão ou submissão, outra coisa a mais. Tá? Então, para poder a gente cultivar essa paz interior, e aí esse exercício ajuda para começar uma meditação, por exemplo. Né? Então, no dia que você está muito agitado, né? Ou então no dia que está com a cabeça cheia, então faz esse exercício que vai ajudar bastante. Né? Esse exercício é uma prática, a gente chama de Qigong. Né? Qigong se escreve Qi Gong, né? Então seria Qigong, né? O Qigong é uma prática chinesa que significa trabalhar a nossa energia. Então, através do Qigong, a gente trabalha a nossa energia. A gente consegue cultivar ela para tornar ela cada vez mais benéfica para a gente aproveitar, né, tudo aquilo que é a energia. A energia é vida, né, pode trazer para nós. Então, atenção, vou passar aqui algumas dicas primeiro, né, de como praticar o Qigong, e depois a gente vai fazer rapidinho aqui, né, uma experiência, uma vivência, tá? E vocês vão colocando nos comentários aí a impressão que tiver, tá bom? Então, para fazer essa prática, controle a sua respiração. Tá? Então, controlar a respiração ajuda a baixar o estresse e a ansiedade. Né? Então, o Vando que falou aí que não consegue dormir, pratica o Qigong. Essa paz, cultiva essa paz interior que vai ajudar também, porque ela mexe com o coração, acalma o coração e acalma a mente. Tá? Então, vai fazer sentado numa cadeira. Né? Eu só não vou abrir aqui o visual, né, da câmera para pegar eu sentado inteiro, porque o fio aqui vai ficar muito esticado. Aí depois acaba falhando o som, aí atrapalha. Tá? Então, mas sentado numa cadeira, né? As pernas, você deixa elas mais ou menos, né, na direção dos seus ombros. Tá? Então, os pés não ficam encostados, não, mas fica formando, né, como se fosse um traçado contínuo, tá, entre os braços e as pernas. Tá? As mãos você vai colocar sobre os músculos da perna, sobre a coxa, né? E as mãos elas vão ficar com a palma para cima. E deixa ela relaxada, então, tá? Em cima dos músculos aí das pernas. Procure ficar você por inteiro mais relaxado possível, tá? Para que a sua coluna fique mais reta, né? Ela fique melhor posicionada. Se você sentar na beirada da cadeira, né? Ou na beirada do sofá, né? De onde você está, fica melhor. Porque aí se você encosta, a sua coluna já vai relaxar, vai acomodar mais. Aí ela pega um pouco o contorno de onde você está sentado. Então, senta na beira da cadeira, né? Vou me ajeitando aqui também, para poder ficar com a coluna o mais reta possível. Tá? Se possível, pode colocar os pés no chão, direto no chão. Tá? Porque
você aproveita da energia que a Terra nos dá. E por outro lado também, a Terra ela recebe a nossa energia, né? Energia negativa, energia ruim, energia pesada, vai tudo para a Terra e lá vai transformando em adubo, né? Dessa forma, relaxado o mais possível, você deixa a ponta da sua língua pressionando o céu da boca, né? Forçando um pouquinho, porque nós temos um canal de energia que passa pela frente do nosso corpo e outro que passa por trás. E a ponta da língua tocando o céu da boca liga esses dois canais e faz com que a energia gire no nosso corpo inteiro, tá? A respiração sempre pelo abdômen, né? Então você vai inspirar, enchendo a barriga, segura por alguns momentos, expira soltando o ar, murchando a barriga, né? Então inspira, enche a barriga, mantém o ar e solta, murchando a barriga, tá? Uma dica boa para esse murchar a barriga não é deixar ela mole, não, né? Mas é você procurar encostar o seu umbigo lá atrás na coluna, né? Aí a sua barriga fica durinha, né? Quer dizer, você pressiona a energia para que ela pulse para o seu corpo inteiro, para que ela possa subir e envolver o seu corpo inteiro, tá bom? Na hora de expirar, encosta o umbigo lá na coluna. Cada um dos exercícios que eu vou mostrar são 3 exercícios. Cada um deles você vai fazer 5 vezes. Tá? Então, cada um dos exercícios, 5 vezes. Faz o primeiro 5 vezes, o segundo repete também 5 vezes e o terceiro a mesma coisa. Tá? No final de cada 5, né, no final então desse conjunto de 5 exercícios, né, de 5 repetições, você engole a saliva. Aí faz o outro exercício 5 vezes também e engole a saliva. E o terceiro a mesma coisa. Porque essa saliva, fazendo esse exercício, ela é carregada de bons nutrientes para o nosso corpo. Tá? Enquanto faz os exercícios, relaxa o corpo todo e sorria. Tá? Sorriso no rosto para fazer esse exercício de Qigong, né? Porque quando a gente sorri, a gente libera, né? Libera aquilo que está travado no nosso corpo, tá? Enquanto vai fazendo, sinta o seu corpo, tá? Sinta a sua respiração. Olhe, né, com o seu olhar interior para onde que a energia, o ar vai penetrando, tá? E aproveite bastante desse momento, tá bom? Então vamos lá para a prática. Eu vou ensinar os 3 exercícios, são só 3. Então é coisa rápida. E aí depois, aprendendo, você vai repetir 5 vezes cada um deles depois da nossa roda de conversa, tá bom? Então, você vai respirar primeiro, tá? Com a parte, respirando sempre com o abdômen, mas movimentando mais aqui a sua parte do externo, né, que é esse osso aqui do peito, tá? Então você vai inspirar as mãos, lembra, com a palma voltada para cima e começa e com as mãos relaxadas. Então elas vão estar leves em cima da sua coxa. Enquanto você vai inspirar, né, encher a sua barriga de ar, você vai levantar o peito, não mexer com a coluna, mas na expiração, enquanto enche a barriga, né, você deixa o ar encher, ou a força, né, aqui do seu peito, desse osso, né, desses ossos que tem aqui na frente, se expandir. Enquanto você movimenta o externo, faz esse movimento, né, de balanço aqui do externo para cima na inspiração, e ele desce na hora da expiração. Enquanto faz esse movimento, você vai acompanhar também de leve o movimento com as mãos. Então, enquanto inspira, ó, levanta o externo, enche a barriga de ar e você vai
suavemente fechar um pouquinho a mão, um pouco, né? Como se estivesse pegando aquela bolinha de borracha, tá? Aí mantém um pouquinho e você vai soltar o ar, né? Abaixando o externo e ao mesmo tempo abrindo os dedos da mão, tá? Então inspira e mantém e expira, relaxando mais ainda as mãos, né? Inspira e expira, tá? E durante esse movimento, aproveita, percebe, sente, tá? Na hora de você expirar, né? Você pode expirar com um som, que é o s, né? Como se a gente estivesse pedindo silêncio. É s, tá? É o si, né? Um s, tá bom? Depois, repete então 5 vezes esse exercício. Segundo exercício, você vai, na inspiração, vai levar o ar lá para o seu diafragma, vai sentir ele passando pelo diafragma, tá? Então, inspira, né? Enche a barriga e sente o seu diafragma se movimentar, né? Que é a parte aqui embaixo desse osso que eu falei, né? Do peito, é o diafragma. Então, inspira. Enquanto você vai inspirar nesse movimento para o diafragma, você vai juntar o polegar com o dedo indicador, com o dedo médio, né? Então, inspira, junta o polegar com o dedo médio e faz uma suave pressão de um dedo para outro. Segura um pouquinho o ar e expira, abrindo os dedos de novo e relaxando a mão, né? Enquanto inspira, fecha esses 2 dedos e pressiona um pouco. E ao expirar, solta o ar e solta os dedos também, tá? O terceiro exercício, e repete 5 vezes. O terceiro exercício, você vai inspirar, levando a sua mente e o seu coração lá para o abdômen, onde está juntando, acumulando o ar e a energia. Então, e fazendo esse movimento, você vai fechar as mãos. Agora fecha as mãos totalmente. E na hora que expirar, você solta as mãos e pronuncia ah, né? Como se tivesse um ar gostoso. Tá? Então inspira, fechando as mãos e traz a energia, a mente, o coração lá, né, para o seu abdômen, para o seu umbigo. E na hora de expirar, você solta, pronunciando e soltando as mãos, tá? Então inspira e solta e repete esse exercício também 5 vezes, tá? Depois disso, você abre os olhos suavemente e contempla aí a paz interior. Gente, que delícia, hein? Olha, para completar esses exercícios, eu queria ler aqui para vocês uma história. Muitos devem conhecer essa história, mas eu acho que vale a pena a gente reforçá-la novamente, e ainda mais falando de paciência e impaciência. Um dia, uma pequena abertura apareceu em um casulo. Um homem sentou e observou a borboleta por várias horas. Conforme ela se esforçava para fazer com que seu corpo passasse através daquele pequeno buraco. Então, pareceu que ela havia parado de fazer qualquer progresso. Parecia que ela tinha ido o mais longe que podia e não conseguia ir mais. Então, o homem decidiu ajudar a borboleta. Ele pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo.
A borboleta então saiu facilmente, mas seu corpo estava murcho e era pequeno e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observar a borboleta porque ele esperava que a qualquer momento as asas dela se abrissem e esticassem para serem capazes de suportar o corpo que iria se afirmar a tempo. Nada aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto da sua vida rastejando com o corpo murcho e asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. Bom, outro silêncio aí é para a gente cultivar a nossa paz interior. É nada. É que eu me perdi aqui para reativar o microfone de novo. Então, essa história do casulo faz a gente perceber que às vezes, ou muitas vezes na vida, metade dos momentos que a gente, das situações que a gente passa na vida, a gente tem que tomar cuidado, senão a gente acaba fazendo igual esse pesquisador aí, né, esse homem aí. A intenção dele era boa, ele queria ajudar aquela borboleta a sair do casulo, né? Porque vocês já observaram como que é, né? Aquela começa ali a cabecinha, né? E vai se espremendo, né? Querendo sair. Então ele não teve paciência de esperar, teve pressa, né? Não tem um ditado que fala que quem tem pressa come cru? Mais ou menos o que ele fez, só que de uma forma triste, porque ele foi lá e acabou, né, rompendo o casulo antes do tempo. Ele não soube esperar. Ele achou que estava ajudando, né? Mas ele acabou deixando aquela borboleta, né, incompleta, porque ela precisava de esperar mais tempo, porque ali dentro do casulo tem os líquidos, né? Assim como, né, na barriga, né, de uma mãe, quando está gestando, né, tem todos os líquidos, os nutrientes, né, que a criança precisa, aquele novo ser precisa para se formar, né, de uma forma tranquila. Então, dentro do casulo também, né, tem os nutrientes lá. E precisa de esperar para que a natureza se encarregue de formar a borboleta bonita do jeito que ela é. E essa impaciência fez com que rompesse o casulo antes da hora. Então, muitas vezes, em situações que a gente vive, a gente acaba também fazendo a mesma coisa. A gente acaba indo na frente, enquanto que precisava de esperar o amadurecimento acontecer, né? Então, é preciso paciência, tá? Paciência para a gente observar e sabiamente perceber quando que é a hora da gente agir, né? Por outro lado, tem outra historinha aqui que eu quero completar para vocês. Vamos lá. Imagina-te como uma parteira que acompanha o nascimento de alguém sem ficar se exibindo ou ficar fazendo muito estardalhaço. A sua tarefa, a tarefa da parteira, é facilitar o que está acontecendo. Se deve assumir o comando, faz de tal modo que auxilies a mãe e deixe que ela continue livre e responsável. Quando nascer a criança, a mãe dirá com razão: nós três realizamos esse trabalho. Tá bom? Então vamos cultivar a paciência impaciente para a gente poder viver cada vez melhor. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês conosco. Foi uma delícia. A Cristiane falou, vocês são ótimos, todos nós somos, viu, Cris? Muito obrigada mesmo. Deus abençoe cada um. Cuidem-se e quarta-feira a gente está aqui de volta. Um grande abraço a todos.